um certo dia o Senhor abençoou. Aleluia. Sabe por quê? Sabe qual é o segredo de Deus ter abençoado a Ana? Foi porque ela desistiu? Não, foi porque ela perseverou. Aleluia. Foi porque ela lutou pelos seus sonhos. Aleluia. Foi porque ela acreditou no Senhor. Foi porque ela acreditava que mesmo os médicos não podendo ajudar, não conseguiam tirar a enfermidade que estava no seu ventre, mas ela acreditava que Deus poderia lhe dar a vitória. Eu não sei se há esterilidade na sua vida. Eu não sei, parece que tudo que você já fez parece que não dá certo. Parece que as pessoas estão dando certo. Por outro lado está dando certo. Por outro lado está dando certo. Mas para você parece que não está dando. Ei, eu vou dizer uma coisa para você. A partir dessa noite vai começar a dar certo. 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 O nome do Senhor será glorificado. Meu Jesus querido, grande é o Senhor e muito digno de louvor. E o que é que acontece agora? Alguns chegam nela, as pessoas, os seus amigos, entre aspas, vão desenterrar. Cobrando, já tinha feito por lá. Já estava na hora de enterrar. Aquelas pessoas daquela cidade estavam acostumadas a enterrar os seus sonhos, porque já havia ajudado essa viúva a enterrar o seu marido. Agora estavam querendo ajudar a enterrar o seu filho, enterrar o seu outro sonho. Ei, crente, sabe o teu amigo, aqueles que se dizem teu amigo, olham para você e falam: não tem jeito para tua vida, não, busca outra coisa, rapaz. Busca outra coisa, irmão. Não vai ter jeito não, irmão. Está querendo ajudar você a enterrar o teu sonho, crente. Está querendo ajudar você a enterrar o teu sonho, o teu objetivo. Mas nesta noite, se Jesus Cristo ainda não disse, então continua perseverando. Não importa se o médico fala não tem mais jeito. Não importa se a porta se fechou. Não importa se a muralha se levantou. Ei, eu vou dizer uma coisa para você. Se a porta está fechada, ele vai construir uma. Senhor, Pai Santo Deus, aleluia. Aleluia, da Sodec, Amanda lá. Ei, pra sanar que onerrasse, devia Jucandai. Sabe o que é que Deus tem preparado para você? Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 9, que diz assim: nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É o que Deus tem preparado para você, crente. Sabe isso que você está buscando? É pequeno demais daquilo que Ele tem preparado para você. Sabe esse sonho que você está buscando? É pequeno demais para aquilo que Ele tem preservado para a tua vida. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 3, no versículo 33, versículo 33 do capítulo 3, desculpa, diz assim: aleluia, clama a mim e responder-te-ei, vírgula, clama a mim e Ele vai te responder. É isso? Mas tem uma vírgula. O que você clama a Ele, Ele está dizendo: clama a mim e vou te responder. Pode ficar sossegado. Isso que você está pedindo, Ele vai te conceder. Mas aí tem uma vírgula. Aí vem um presente dele. Coisas grandes e firmes que não sabes. Além daquilo que você está pedindo, Ele vai te conceder. E tem mais. Vai ter coisa grande na sua vida. Vai ter bênção dobrando na sua vida. A bênção vai vir toda na sua vida. Mas Jesus foi lá
foi lá fazer o que ninguém queria fazer por ela. Sabe o que ninguém quer fazer por você? Jesus quer fazer. Aleluia, Jesus, eu creio. Sabe quando você, amigo, olha, eu tenho um sonho assim, assim, assado. Ele não acredita, deboche da sua cara. Há um Deus do céu que acredita, viu? Há um Deus do céu que acredita, viu? Há um Deus do céu que acredita nos seus sonhos. Aí está minha mãe, 8 anos, vivendo de aluguel, sem poder pagar o aluguel. Moramos em todos os bairros de Cachoeira Paulista em 3 meses, sem água, sem comida e sem luz. 8 anos desta forma. Meu pai desempregado, as portas não se abriam. Mamãe fazia faxina, mas não dava muito bem. O filho nas drogas, as filhas na prostituição. Ninguém queria saber nada com Deus. Ninguém queria saber de Deus. Alguns olhavam para minha mãe e para meu pai e diziam: desiste, há uma maldição na sua vida. Desiste, mulher, para. Mas não. Toda vez que eu chegava às madrugadas, drogava dentro da minha casa, eu escutava minha mãe: Deus, eu acredito. Pai, eu acredito. Sem luz, sem água, sem que comer. Mamãe acreditava que Deus haveria de ajudar. Mamãe acreditava que Deus haveria de transformar, fazer algo sobrenatural. Aquilo que todo mundo já dizia: não tem mais jeito para ele, não. O jeito para ele é cair no cemitério. Olha para suas filhas, o jeito dela é cair uma vez na prostituição. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui pregando a minha do Senhor. E amanhã o Pai recebeu a carta para a glória de Deus. Aos pés de Jesus Cristo. 8 anos acreditando no inacreditável. 8 anos esperando aquilo que aos olhos humanos parecia que nunca ia acontecer. Aleluia. Você acha que as pessoas olham para você e falam que a vitória vai vir? Você acha que o diabo olha para a sua vida e a vitória vai chegar aí, viu? Não, eu não acredito na sua vitória. Mas tem uma coisa. A Bíblia diz: esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te. Vai passar. Essa angústia vai passar. Essa luta vai passar. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você: isso que está acontecendo na sua vida, ou é permissão de Deus, ou foi Ele que mandou que acontecesse, viu? Não foi o diabo que veio, não. Foi Deus que permitiu. E se Ele permitiu, é porque Ele sabe que você vai vencer. E que você vai vencer. E acredita que vai vencer. Levante a mão e a glória. Isaías 41 diz: não temas que eu sou contigo. E não tema não. Parece um monstro gigante, parece. Mas não tema não, que há um gigante chamado Jesus na sua vida. Há um gigante